Olha, se a gente não se permite sentir, a vida vira uma tarefa. E não é para isso que a gente tá aqui. Vida não é tarefa, vida tem que ser conexão. E é por isso que a gente vai falar de estoicismo hoje, que é uma arte de não engolir sapo e nem engolir as suas emoções. É a arte de reconhecer, tudo bem, o sapo, olhar pro sapo e falar com ele com dignidade. Hoje não vai rolar não, meu querido. Tem gente que confunde frieza emocional com sabedoria. Acha que só porque não se desespera tá bem evoluído. Só que às vezes essa pessoa tá exausta, travada. Ela tá reagindo com silêncio, porque ela já não tem mais recurso emocional para se defender. E aí, quando essa pessoa diz, cheia de orgulho, que é muito racional, que ela não se deixa se abalar por nada, ela não gosta de drama. O que eu fico pensando é o seguinte: será que ela tá mesmo sendo muito racional ou ela está anestesiada emocionalmente? Sabe, aquela pessoa que parece um monge zen urbano, é claro. Não sei se você conhece alguém assim. Nada atinge esse tipo de pessoa. Nada incomoda, nada afeta. Se você pergunta se ela tá chateada com o que aconteceu, ela vai dizer que não, que ela tá apenas observando, analisando a situação. Ou talvez, pode ser que ela te responda que ela não tá chateada. Sabe por quê? Porque ela prefere não alimentar emoções negativas. E ponto. Só que essa frase vem com um sorrisinho leve, algo de superioridade emocional, algo como quem já conseguiu superar todas as dificuldades da vida. Então essa daí é fichinha. Mas aí você olha para ela, para a postura ali da criatura, um maxilar meio travado, o ombro quase lá na orelha, uma respiração mais curtinha. É porque ela não é zen, é só por fora mesmo. Por dentro, ela é uma verdadeira panela de pressão espiritual, emocional. A propósito, eu sou Fabi, caso você não me conheça, sou psicóloga e aqui no Produtividade no Divã a gente fala sobre produtividade real, que é aquela que respeita o ritmo do seu corpo, da sua mente, das emoções. Porque convenhamos, ficar fingindo que tá tudo bem pode até ser bem produtivo, só até a hora que o seu corpício começa a cobrar juros. E se você é do tipo que tá tentando dar conta de tudo, mas está sentindo que de verdade pode ser que você esteja nessa anestesia emocional, seja muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve. Eu tenho certeza que o seu sistema límbico vai te agradecer. Vamos lá. Lá na Grécia Antiga, Zenão, que era um filósofo importante daqueles tempos, ele tinha perdido tudo. E tinha perdido bastante coisa mesmo, tá? E aí, ao invés de surtar, assim, de verdade eu não sei se ele não chegou a dar uma surtadinha, os detalhes eu não sei. Mas a conclusão dele é que se ele não podia controlar o mar, é porque ele tinha perdido as coisas dele lá no mar. De verdade, ele sustentava a vida dele sendo comerciante. E foi em uma viagem com todas as mercadorias que aconteceu um conflito com um mar super conflituoso e ele perdeu tudo. É por isso que a gente, inclusive, não deve colocar tudo que a gente tem e nem todas as nossas expectativas em um barquinho só, porque se naufraga, a gente perde tudo. Enfim, ele concluiu que se ele não podia controlar o mar, ele ia tratar de controlar as velas do seu barco. E foi aí que surgiu o estoicismo, que é uma espécie de filosofia que pode te ajudar a lidar com a imprevisibilidade da vida e sem perder a razão. Então, eles falavam de virtudes como a sabedoria, a coragem, a justiça e a moderação. Mas a ideia é que você entenda aqui que não existe estoicismo sem ação, sem ética, sem responsabilidade. Um verdadeiro estoico não deveria fugir do mundo. Ele deveria saber encarar-se dentro do mundo com todas as dificuldades que existem advindas dele. E muito bem, como é que essa filosofia, nascida lá na Grécia Antiga, antes de existir o Google, antes de existir a terapia estilo sessão de terapia realmente, como é que o estoicismo poderia nos ajudar hoje, aqui, agora, em pleno século XXI? Porque hoje a gente não luta contra os bárbaros.
mas a gente enfrenta pressões invisíveis que nos atravessam o dia inteiro, urgências constantes, autocobrança incessante e a sensação de nunca ser suficiente. A incapacidade e o medo de se desconectar e parecer improdutivo. O peso de ter que estar disponível para todo mundo, enquanto você mal consegue ouvir a si mesmo, que eu te conheço. E para isso tudo é que o estoicismo vai oferecer uma coisa interessante, que é a clareza, a capacidade de pausar, respirar, focar com atenção. Ixi, isso nos dias de hoje é uma coisa muito mais interessante do que pode parecer. O estoicismo é tipo aquela avó que fica caladinha, observando com calma, e aí, quando ela fala, ela solta uma verdade daquelas que você leva umas boas semanas para digerir. Então, a primeira coisa, tem que entender que os tais estoicos estavam realmente pregando o seguinte: não era algo como um manual de ser frio, de ser indiferente. Muito pelo contrário. Era uma filosofia prática, feita para lidar com o caos da vida, com uma espécie de elegância emocional, mas com responsabilidade moral e uma boa dose de humildade. O coração da prática estoica, ela tem 4 virtudes, que é a sabedoria, que aqui é conseguir entender que o que depende realmente de você e o que é que não depende de você, porque isso vai te ajudar muito a não gastar energia à toa. Tem um outro aspecto que é a coragem, que é para você conseguir fazer o que precisa ser feito, mesmo se você estiver com medo. É bom tratar de encarar. Outro aspecto é a justiça, porque aqui é preciso conseguir agir com ética, mesmo quando não tiver ninguém olhando. Então, alto lá, cuidado com a trapaça. E tem também a moderação, que é para você conseguir dizer chega para você mesmo. Mesmo naquelas situações onde você acha que pode abusar um pouquinho mais, então, moderação, chega. E veja, tudo isso aqui pode ter super cara de óbvio, mas você já tentou viver desse jeito? Porque assim, o que é que você pode controlar de verdade na sua vida e o que é que você não pode? Essa, inclusive, era uma das perguntas de ouro lá dos estoicos. Um dos filósofos, o tal do Epiteto, ele dizia o seguinte: algumas coisas estão sob o nosso controle, outras coisas não. Simples assim, né? Então, só que aí é que tá o difícil. Como é que você faz para discernir qual que é qual? Qual é a situação da vida que está sob o seu controle e qual é a que não está? Você não controla, por exemplo, o que é que as pessoas vão pensar de você. Isso aí você não vai controlar. Você não vai conseguir controlar o comportamento alheio, o trânsito na segunda-feira, o dólar, e você não vai conseguir controlar a existência daquele colega de trabalho que mastiga alto pra caramba e que insiste em sentar do seu lado. Mas você pode controlar o que é que você faz com os seus pensamentos. Porque, de verdade, nem os pensamentos a gente não consegue controlar. Mas o que você vai fazer com eles, isso dá. Você pode controlar o que é que você vai responder para o outro ou não vai responder. A forma como você organiza os seus dias. O que é que você vai tentar priorizar quando o caos apertar. E aqui entra um ponto de ouro. O estoicismo não é inércia, é foco. Não é sobre não sentir as dores do mundo, as dores, as injustiças, os sofrimentos. Não é isso. É sobre não reagir no automático. E quando a coisa pega, como é que a gente faz com isso? Vamos dar uma olhada aqui para algumas situações reais. Imagina que você está cuidando de tudo na tua casa e ninguém agradece. Todos estão te criticando lá no trabalho, você se esforçando pra caramba, uma amiga acaba de te excluir de um grupo e você finge que nem liga, mas você tinha que ligar, né? Você tinha que saber pelo menos por que que te excluiu. Mas aí você se cobra, inclusive, se cobra que você tinha que estar ainda melhor, conseguir fazer ainda mais, produzir ainda mais e melhor. O que será que um estoico diria pra você? Primeiro, possivelmente ele observaria
a emoção que está presente aí. Porque sem olhar a emoção, você já perdeu. Então veja, em vez de dizer que isso aí é bobagem, é coisa pequena, ou tratar de engolir seco para ninguém perceber, isso não costuma ser muito útil. Então, possivelmente, um verdadeiro estoico pararia para entender a situação, pensaria: interessante isso aqui, parece que alguma coisa deu uma boa de uma mexida em mim". E a partir daí, ele tentaria buscar entender o que é que tá no controle dele e o que que não tá no controle dele. Será que eu tô sendo justo com os demais? Será que eu tô sendo justo comigo? Porque não adianta ficar sendo justo com todo mundo, com o seu patrão, com o seu marido que é super folgado porque eu conheço ele, com a sua mãe só porque ela é sua mãe, e você tem que tentar ser justa com você também. Porque se você quebrar no meio da caminhada e eu não puder te ajudar e ninguém perceber que você quebrou, tem que conseguir ser responsável com o seu próprio equilíbrio. É importante conseguir avaliar se uma determinada situação merece resposta ou se ela merece silêncio. Porque tem coisa que é melhor ficar em silêncio mesmo. Agora, tem coisa que você tinha que dar uma boa de uma resposta. Paciência, se o conflito vai ficar escancarado graças à sua resposta. Paciência. Porque para a gente resolver certas situações, é melhor enxergar a coisa do que desenxergar. Veja, o estoicismo, ele nos convida a fazer uma coisa que é bem rara nos dias de hoje, que é pausar antes de reagir. Aí você observa, aí você respira, aí você acolhe com mais consciência o que aconteceu, e com isso você consegue ganhar espaço, que nos tempos de hoje de ansiedade, de excesso, isso vale ouro. O Marco Aurélio, que foi um dos grandes imperadores romanos e autor de Meditações, ele é um dos nomes mais lembrados quando o assunto é estoicismo. Mas é importante lembrar que ele também foi um dos governantes que liderou guerras, perseguiu minorias religiosas e manteve as bases de um império escravocrata. Inclusive, ele escolheu como sucessor o seu próprio filho Cômodo, que com todo respeito, mas é só olhar para o nome do menino que já dava para dar uma repensada na escolha, né? Mas pelo que eu vi por aí, através de um olhar histórico, vamos dizer assim, esse menino, Cômodo, ele mergulhou Roma num verdadeiro caos. Ou seja, sabedoria não significa pureza de coração. Então, se mesmo os considerados grandes pensadores erravam, se for para beber dessa fonte do estoicismo, que seja com consciência crítica. Usar o estoicismo como ferramenta de clareza, como ferramenta de presença, sem esquecer de olhar para o seu mundo ao redor. Porque o que nos adoece, nos deixa doidinho da Silva, esse mundo ao redor. Vou te dar um exemplo real, tá bom? Pra gente acompanhar melhor isso aqui. Você acorda decidida a focar no que importa, na tranquilidade, na paz, na calma. Aí o seu celular vibra. Aí tem uma notificação do banco. Aí tem 3 mensagens do seu trabalho e um e-mail dizendo que o seu prazo foi antecipado. Ou seja, corre! Daí você respira e pensa: o que que disso tudo tá realmente sob o seu controle? A resposta certa não é fugir, se é que você está pensando nisso, mas também não pode ser de se deixar ser engolido vivo. Aqui você escolhe por onde começar. O que é que você realmente pode responder agora, fazer agora, o que que pode esperar? E aí você segue, sem drama, sem culpa, se você conseguir, se você não conseguir, paciência também. E o estoicismo vai te ajudar nisso aqui. Ele vai dizer: coloca a tua energia naquilo que você pode transformar agora. Então, quando vem a raiva, o medo, a frustração, você não precisa fingir que não sentiu nada disso. Mas você também não precisa fazer disso um roteiro de autossabotagem, que é isso que vai acontecer se você não olhar para tudo isso. Você precisa decidir o que é que você vai fazer com isso. Inclusive, você tem ideia o que é que o estoicismo e o EFT, o que que os dois têm a ver? Você não tinha parado para pensar nisso, né? E eu também não, eu vim parar para pensar nisso aqui nesse vídeo mesmo. Mas olha, os dois partem do mesmo princípio.
Você não é o que você sente, certo? Você é o que faz com aquilo que sente. E no EFT, você escolhe a emoção e a partir dela você vai regular o seu corpo. E no estoicismo, você vai observar a emoção para tentar regular a sua ação. Um ajuda a liberar, o outro ajuda a escolher. Um vai tocar no sistema nervoso e o outro vai te ajudar a fortalecer a sua mente. E os dois juntos, com certeza, vão te ajudar a dar uma parada nessa fuga e, inclusive, vai parar de chamar essa fuga de autocontrole. Justamente porque os dois, estoicismo e o EFT, te convidam para ter mais presença, mais equilíbrio. Inclusive, deixa eu aproveitar para tocar aqui num assunto muito importante, que é a morte. Os estoicos não tinham medo da morte. Os estoicos tinham medo era de não viver. É que quando a gente entende que o tempo é finito, a gente para de desperdiçar energia com o que não pode controlar. E a gente começa a escolher com mais consciência onde é que a gente vai colocar o foco, onde é que a gente vai colocar o amor, a coragem. Essa lembrança, essa consciência de que tudo passa, de que nada é garantido, ela não é para paralisar a gente, é para acordar a gente. Desse modo, a gente tenta que você pare de adiar aquilo que sente, para ver se você não fica esperando estar pronto para começar a viver, para você parar de deixar para amanhã o seu descanso, o afeto, o recomeço. Então, aqui tem uma pergunta para você. Será que você está vivendo de um jeito que dá para honrar a sua vida se ela acabar amanhã? Eu vou te convidar, inclusive, a fazer uma escolha. É uma escolha simples, é uma escolha simples, é uma escolha poderosa, que é para você começar a olhar para você e entender o que é que você sente de verdade. Então, eu vou te perguntar o seguinte: você, por acaso, estaria chamando de autocontrole algo que na verdade pode ser medo de entrar em contato com as suas próprias emoções? Outra pergunta: o que será que hoje está sob o seu controle, mas você ainda não começou a transformar? Veja, o mundo é bastante caótico e a vida é incerta pra caramba. Mas entre o que você sente e entre o que você faz com isso, mora aqui um grande poder interno. Inclusive, se você quiser continuar nesse caminho comigo, quer tentar trilhar um caminho mais leve, mais consciente, mais inteiro, eu vou te convidar para se inscrever no canal, né? E para você que gostaria de mais reflexões como esta, eu vou deixar aqui na tela final uma playlist sobre o essencialismo. Esse conteúdo tá um tudo de bom. Um beijo para você. Mua!